Olá, pessoal. Então, vamos dar seguimento aqui aos eventos promovidos pela Escola Judiciária Eleitoral, EJE, TRE Ceará, com relação a essas palestras que têm sido realizadas para os colegas servidores da Justiça Eleitoral, membros do Ministério Público, a advocacia, magistratura, interessados de um modo geral no tema relativo ao direito eleitoral. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito pelo Dr. Roberto Diniz, juiz-diretor da EJE, TRE Ceará, agradecer ao convite que me foi feito também pela nossa colega Águida, agradecer o apoio que me deu o Marcelo, né, o Marcelo me deu um apoio grande nessa parte aqui de TI com relação ao YouTube, então eu agradeço a todos com relação a essa participação. E para mim é muito especial, para mim é muito importante, para mim é uma honra participar desse grupo seleto de servidores que vem aqui falar para os colegas e demais participantes nessa palestra. Lembrando que a gente fazia isso de modo presencial, né? Eleição 2016, eleição 2018, nós estivemos lá na sala de sessões, eu e a equipe da Secretaria de Controle, falando para todos com relação ao financiamento de campanha. Infelizmente, pela pandemia, não vai ser possível, né, óbvio, de forma presencial, então a gente usa esse meio eletrônico, que é importante também, que chega, que tem uma capilaridade grande, então a gente usa o meio eletrônico, que é uma forma possível hoje a gente fazer esse tipo de evento. Agradeço também ao desembargador-presidente, desembargador Haroldo Corrêa, pela confiança que me foi passada e pela confiança com relação ao meu trabalho em si. Bom, então o tema que me foi passado para falar aqui para vocês é financiamento de campanha e prestação de contas eleitoral. Um tema importante, um tema caro, um tema que vem crescendo muito com relação à importância, um tema que envolve dinheiro público, um tema para o qual a gente realmente precisa ter atenção, porque inclusive não se faz democracia sem recurso em campanha eleitoral. Bom, como o meu tempo é curto, né, me foi dada 1 hora para eu falar sobre essa temática, então eu subdividi o assunto em 4 blocos, para facilitar, ficar algo de modo mais didático. São 4 blocos. O primeiro bloco eu separei com relação àquelas informações normativas ou regramentais com relação a esse tema. É um bloco rápido, eu vou falar sobre os tópicos normativos ou as normas que vão regular o assunto eleição 2020. O segundo bloco, ele trata das inovações para a eleição 2020, aqueles normativos ou aquelas regras novas com relação a eleições passadas, 2016 e 2018, sobretudo, que vão se aplicar à eleição 2020. Então, o segundo bloco, novidades para a eleição 2020. O terceiro bloco eu trato daqueles aspectos mais gerais sobre arrecadação, despesa e prestação de contas. Regras padrão que a gente precisa observar quando a gente lida com esse tema. E o quarto bloco eu vou falar sobre aquilo que tem relação direta com a nossa atuação enquanto unidade de controle, enquanto atividades que a gente pode realizar e previstas na resolução na 9.504. Inclusive o Ministério Público, ou sobretudo o Ministério Público, né? O Ministério de Financiamento de Campanha, situações específicas em que o Ministério Público pode intervir, solicitar a quebra de um sigilo fiscal bancário, por exemplo. Então, esses temas eu trago de modo pontual, ali no bloco 4º da apresentação. 4 blocos, portanto, que eu separei, a fim de que a gente tenha uma didática e eu possa passar aquilo que é financiamento de campanha, já que, inclusive, é um tema muito técnico, envolve contabilidade, um tema árido, muitas vezes afasta o estudo das pessoas, porque a gente já vê ali como algo muito específico, muito técnico, muito cheio de regramentos, e de fato é mesmo, né? E aí a gente precisa estar atento a essa situação, então eu fiz aqui uma separação, subdivisão, a fim de que a gente tenha aqui uma didática maior com relação à temática. Então, eu já começo falando do bloco 1, que é o bloco atinente a normas, regramentos, que vão ser aplicadas às eleições de 2020. Então, eu destaco que a Lei 9.504, que é a lei das eleições, né, os senhores
ou os colegas sabem, né? A Lei 9.504, ela foi alterada, inclusive, por duas leis. Lei 13.877 e Lei 13.878. Essas duas normas alteraram a 9.504 em alguns pontos sobre os quais eu vou falar aqui. Bom, a Lei 9.504, ela precisa ser lida, sobretudo lida, com relação ao tema financiamento de campanha, entre os artigos 16C até o artigo 32. Precisamos ler essa sequência de artigos entre o 16C e o artigo 32. O 16C começa a falar daquele Fundo Especial de Financiamento de Campanha, dinheiro público criado para as eleições 2018 e que começa a ser tratado no artigo 16C da 9.504. Então, atenção aos artigos 16C até o artigo 32 da Lei 9.504. Além da Lei 9.504, a gente tem as resoluções baixadas pelo TSE, que são Resolução 23.607, essa precisa ser lida toda, na sua íntegra, porque ela regula todo esse assunto sobre o qual eu vou falar aqui, e a Resolução 23.605. A Resolução 23.605, ela trata do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Eu tenho para mim, inclusive, que o TSE podia ter compilado tudo numa norma só, ou tudo num regramento só. Porque essa resolução 23.605, ela é curtinha, ela é pequena, então ela podia ter sido inserida na 23.607, a fim de que a gente tivesse só uma resolução tratando desse tema. Bom, o TSE resolveu fazer duas resoluções, talvez em razão da importância que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de modo a que, por enquanto, temos uma norma, que é a 9.504, e dois regramentos, resoluções 23.607 e 23.605. E com isso eu supero o bloco 1 com relação à minha apresentação. Bloco 2, aspectos relativos a novidades para a eleição 2020. A primeira novidade, e eu vou falar agora da Lei 13.878, a primeira novidade diz respeito ao teto de gastos. Olha só, teto de gastos nem é tão novidade para a eleição 2020, porque teto de gastos já havia em 2016 e em 2018. A gente sabe que até 2014 não havia teto de gastos, sob o ponto de vista normativo. Os partidos políticos, junto com candidatos, definiam seus tetos de gastos. A partir da eleição 2015, a partir da eleição 2016, em razão de uma lei de 2015, se fixaram o teto de gastos. Como é que vai ser o teto de gastos para a eleição 2020? A Lei 13.878 disse que teto de gastos para 2020 terão valores equivalentes àqueles fixados em 2016. E a gente precisa saber como é que foi em 2016. Em 2016, a Lei 13.165 definiu esses tetos de gastos. Como é que eram em 2016? Percentuais fixados sobre a eleição respectiva passada. Eleição 2016 teve como eleição respectiva passada a eleição 2012. Então, se pegaram os tetos de gastos na eleição 2012 e foram aplicados percentuais sobre esses tetos que valeram para a eleição 2016. Então, só para se ter uma ideia, prefeito municipal em Fortaleza, o teto de gastos para o primeiro turno foi 12 milhões de reais. Bom, como é que é em 2020? 2020, a lei disse que o teto de gastos vai ser o equivalente a 2016. Então, para 2020, se vai pegar o teto de gastos em 2016 e fazer a atualização. Só isso. Em 2016, o TSE baixou uma portaria fixando tetos de gastos prefeito e vereador para a eleição 2016. O que é que o TSE vai fazer em 2020? Vai pegar essa portaria e vai atualizar esses valores de acordo com a lei que disse isso para 2020, atualizar esses valores entre 2016 e 2020. Ou seja, vai haver uma correção de valores por 4 anos e o TSE vai baixar uma nova portaria em 2020, fixando tetos de gastos para a eleição 2020. Eu calculei para as capitais esse teto de gastos. Fortaleza, está lá no livro. Fortaleza, o teto de gastos para prefeito, atualizei até fevereiro, que foi a versão final do livro. Prefeito de Fortaleza, primeiro turno, 14 milhões e 100 mil reais.
Se houver segundo turno, 5.640.000 reais. Vereador em Fortaleza, 522 mil reais. Atualizei até fevereiro. O TSE vai fazer até julho de 2020 e vai baixar uma portaria. O interessante com relação a esse assunto, teto de gastos para 2020, é o aspecto legiferante ou a produção normativa que ocorreu agora em 2020. Porque o TSE disse que teto de gastos para 2020 é aquilo equivalente a 2016. O detalhe da história é que em 2016, esse teto de gastos foi fixado por uma lei, que foi a Lei 13.165, que foi revogada. Em 2018, ou para 2018, saiu uma nova lei, fixando novos parâmetros para 2018, sobre os quais não vale a pena falar aqui. Mas, por exemplo, presidente da República, 70 milhões de reais. Ou seja, essa lei que fixou o teto de gastos para 2018, ela revogou a lei que fixou o teto de gastos para 2016. E o interessante da história é que a lei para 2020 considerou um parâmetro revogado. E aí eu achei esquisito, sob o ponto de vista normativo, essa situação. Mas como nós vamos ter que ter mesmo teto de gastos para 2020, o TSE simplesmente vai pegar a portaria que fixou esse teto em 2016 e atualizar. Simples assim, atualização de valores para 2020. Vai sair uma nova portaria com um anexo gigantesco, como foi em 2016, com todos os tetos de gastos para todos os municípios no Brasil. Ok. Se houver segundo turno, agora, 2020, esse teto de gastos vai ser 40% do valor fixado para o primeiro turno. Ok. Pessoal, o segundo ponto para essa lei de novidade para 2020, a Lei 13.878, diz respeito ao autofinanciamento, ou seja, o que é que o candidato pode gastar consigo mesmo na eleição 2020. Até 2016 e 2018, o autofinanciamento tinha como teto o próprio teto de gastos. Então, em 2016, o candidato a prefeito de Fortaleza podia gastar até 12 milhões de reais. Agora não. Agora esse autofinanciamento tem como teto de gastos 10% sobre o teto de gastos. Então, 2020, o teto de gastos para prefeito em Fortaleza vai ser aproximadamente 14 milhões de reais. Eu, enquanto candidato, vou poder gastar comigo, autofinanciamento, 10%, até 10% desses 14 milhões, por exemplo. Beleza. Com relação às novidades trazidas pela Lei 13.877, o que é que essa lei traz? Aí essa lei traz algumas outras novidades. A principal delas diz respeito àquela história de despesa com profissionais em campanha eleitoral, ou seja, advogados e contadores. Agora, para a eleição 2020, diferentemente das eleições passadas, a despesa com advogado e contador não precisa mais observar o teto de gastos. Então, é o primeiro aspecto. Candidato ou partido que for gastar, e vão gastar, necessariamente, com advogado e contador, não se observa o teto de gastos para aquele cargo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, essa despesa, ela é considerada despesa, pode ser realizada com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, esse dinheiro, ele pode financiar pagamento para advogado e contador. Na verdade, essa regrinha já havia com relação à eleição passada, eleição 2018. Terceiro aspecto, eu não estou limitado, enquanto pessoa física ou mesmo enquanto candidato, aos meus 10% dos meus rendimentos brutos. Então, a regra é, se eu for realizar despesa em campanha, eu tenho que observar, enquanto pessoa física ou mesmo candidato, 10% do que eu tiver ganhado relativo a rendimentos brutos do exercício anterior, 2019. Para eu pagar advogado e contador, eu não estou submetido aos 10%. Esse é o terceiro aspecto. Quarto aspecto, as chamadas despesas por preferência. Então, eu quero que um candidato X seja eleito. Eu posso gastar com esse candidato X, despesa por predileção ou preferência, até R$ 1.064,10. Beleza. Se eu for gastar com o candidato X, pagando em favor dele advogado ou contador, eu não preciso observar esse limite de R$ 1.064,10. Para mim, eu destaco aqui só o aspecto de eu achar esquisita essa situação. Porque como é que eu vou gastar com o candidato pagando honorários do contador ou advogado em função ou para ele,
sem que ele saiba, né? Aliás, destacando que essa despesa por preferência ou predileção, ela não pode ser reembolsada. Se ela for reembolsada, ou seja, ela é reembolsável, não reembolsável, se ela for me devolvida enquanto cidadão, aí não, aí eu tenho que observar. Aí, na verdade, eu estaria diante de uma despesa para a qual tem que constar na prestação de contas do candidato ou do partido, e ela deixa de ser despesa por preferência. Né? A despesa por preferência é aquilo que eu gasto até esse limite, desde que eu não receba de volta. E aí, quando eu for gastar com contador ou advogado, eu não preciso observar esse limite de R$ 1.064, R$ 1.064,10. Eu acho esquisito isso. Como é que eu vou gastar com o candidato pagando honorários de contador ou de advogado sem que ele saiba, né? Eu acho esquisito. Mas isso está lá no parágrafo 1º do artigo 27 da 9.504. Beleza. Um outro aspecto é que essas despesas, elas não constituem doação de bens ou serviços. Isso não é doação de bens ou serviços. Por isso que o legislador resolveu trazer como exceção a observância desses limites do teto de gastos e dos 10%. E, por fim, essas despesas, elas são, sim, informadas na prestação de contas. Ou seja, elas são despesas enquadradas como gastos. E elas precisam ser informadas na prestação de contas. Então, eu, enquanto pessoa física, ou enquanto candidato, gasto com advogado ou contador, o partido e o candidato vão ter que informar essa despesa realizada. Ou seja, se eu gasto com advogado e contador, além do teto, eu, enquanto candidato, eu vou ter que informar isso na minha prestação de contas, embora eu não observe esses tetos. A única exceção à informação na prestação de contas é exatamente a despesa por preferência ou predileção. Aí não, o candidato nem vai saber, então não tem como ele informar. Ok. Pessoal, o próximo tópico é aquela história que sobre a qual se tem falado muito aí, que é a história da despesa de pré-campanha. Despesa de pré-campanha já está autorizada desde 2016, né, lá na 9.504. Aliás, desculpe, a pré-campanha em si está autorizada desde a eleição 2016, artigo 36A da 9.504, e aí se fala agora em despesa de pré-campanha. Eu, particularmente, e aqui é uma opinião minha, isso não vincula a nada, nem mesmo aos colegas que trabalham na prestação de contas, na análise da prestação de contas, lá na Secretaria de Controle, aqui é uma opinião exclusivamente minha, e eu preciso refletir sobre o assunto mais. Eu acho esquisita essa história de despesa de pré-campanha realizada por candidato. Eu acho normal a despesa de pré-campanha realizada por partido político. Aí tudo bem. O partido pretende lançar um candidato X, quer ver se o cidadão tem corpo político para, de repente, ganhar a eleição, aí ele faz um evento, realiza uma despesa ou outra, mas o partido político, o candidato em si, eu acho esquisito. Me parece muito algo que sai da situação de pré-candidatura e vai para a situação de candidatura, num período em que não é possível, né? Se eu estou gastando comigo, de repente, ali eu me pareço muito mais com o candidato do que com relação ao pré-candidato. Embora eu saiba, e a gente sabe disso, e está no material que eu disponibilizarei para os colegas e a todos, embora a gente saiba que o TSE tenha precedente nesse assunto, né, que são as decisões lá nos agravos 924, 4346. O TSE usa expressões tipo gastos moderados, gastos acima da média, e aí eu tenho para mim que isso fica muito na casa da subjetividade, né? O que é que eu vou considerar como gasto médio, né? E aí surgiu aquela situação de cassação da senadora lá no Mato Grosso, que gastou uma quantia X, que foi considerada como algo que extrapolou a esse gasto médio, gasto moderado, e que trouxe a cassação, como todos vimos. Eu tenho para mim que o TSE talvez precise regulamentar o que é gasto moderado, né? O que é que pode ser objeto de gasto em pré-campanha. Isso não tem previsão normativa regramental. Tanto é que não computa prestação de contas. Essas despesas não entram na prestação de contas de eleição. Elas podem até entrar e devem entrar nas contas anuais partidárias, mas contas de eleição não. Nós não estamos em campanha, né? Ok, beleza. Pessoal, o próximo tópico sobre o qual eu vou falar aqui é a história das regras trazidas pela Lei 13.831. Essa lei, ela alterou
a lei dos partidos políticos, aquela lei 9.096 de 95. E aí, cuidado, porque a gente tem visto que, em algumas situações, algumas pessoas têm confundido e tentado aplicar essa regra a contas de eleição. E a gente sabe que essa regrinha, ou essa lei nova, não se aplica à conta de eleição, ela se aplica às contas partidárias anuais. E por quê? Porque essa lei 13.831, que alterou a LOP, Lei dos Partidos Políticos, a lei 9.096, ela dispõe sobre, com relação a alterações, declaração de ausência, isso não vale para eleição. Atos perante a Receita Federal, isso não vale para eleição. Responsabilidade dos dirigentes partidários, também não vale para eleição. Conta bancária, ela isenta partido político de ter conta bancária em situação específica, mas isso não vale para eleição. Eleição, partido político tem que ter pelo menos uma, e eu vou falar sobre, conta bancária, sob pena de desaprovação de contas. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, cuidado, essa lei 13.831, ela não se aplica como regra para contas bancárias de eleição, contas partidárias de eleição. Ela se aplica para as contas partidárias anuais. Ok, pessoal, com isso eu encerro aquele segundo bloco, que é o bloco que trata daquelas inovações para a eleição 2020. Vamos agora ao terceiro bloco, que é aquele bloco em que eu trato dos aspectos gerais sobre arrecadação, despesa e prestação de contas. E aí o primeiro tópicozinho eu trato daqueles requisitos importantes que estão relacionados à arrecadação de recursos. Existem 3 requisitos importantíssimos que, quando atingidos, eu, enquanto candidato, vou poder arrecadar recurso em campanha eleitoral. Quais são? Primeiro deles, requerimento e registro de candidatura. Então, a gente precisa esperar a convenção partidária, depois a gente precisa esperar o momento para o registro de candidatura, convenções que se realizam entre o dia 20 e o dia 20 de julho e 5 de agosto. Precisamos esperar esse período. É preciso que partidos e candidatos esperem as escolhas em convenção e depois já podem, depois da convenção, logo em seguida, e aí a dica é, faça logo a convenção e escolha candidatos, porque a partir daí, partidos já podem requerer o registro de candidatura. Primeiro requisito, registro de candidatura. Segundo requisito, emissão do CNPJ. A Justiça Eleitoral emite esse CNPJ de forma célere. Segundo requisito, CNPJ. Terceiro requisito, importantíssimo, a conta bancária. Então, o candidato, de posse desses 3 requisitos, ele vai abrir, dos 2 primeiros, abrir a conta e aberta a conta bancária, o candidato já pode realizar a arrecadação de dinheiro, de recursos, para a campanha eleitoral. O quarto requisito que se diz, mas preenchidos os 3 primeiros, é o recibo, né? Recibo eleitoral, mas esse é o quarto. Os 3 primeiros, importantíssimos, portanto, são registro de candidatura, emissão do CNPJ a cargo da Justiça Eleitoral e a abertura da conta bancária a cargo dos candidatos e partidos políticos. Partidos políticos já têm conta bancária. Bom, quando se fala em conta bancária, então eu digo aqui para vocês que partidos políticos, em regra, a gente diz que ele abre quatro contas bancárias, sendo que uma é obrigatória, que é aquela conta doação de campanha, que ele já pode até ter, eventualmente. Se ele não tiver, ele tem que abrir. Essa conta é obrigatória, prevista na resolução, sob pena de, se não aberta, trazer a desaprovação das contas. As outras contas são conta outros recursos, essa conta é aquela que ele movimenta aquele dinheiro de forma originária ou ordinária, aquele dinheiro que ele já tem em conta, porque o partido tem uma contabilidade anual perene, outros recursos, portanto, e aquelas 2 contas que envolvem dinheiro público. O fundo partidário, que também é uma conta que muitas vezes já está aberta, porque os partidos já recebem o fundo partidário, e a quarta conta, a conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que a gente viu que movimentou muito dinheiro nas eleições de 2018. Então, são 4 contas para os partidos. Uma obrigatória, doações de campanha. As demais, facultativas, desde que ele tenha movimentação com relação a recursos, outros recursos, que é aqueles recursos ordinários, anuais, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o Fundo Partidário. Com relação a candidato, se diz que o candidato pode ter até 3 contas, sendo uma obrigatória também.
que é aquela conta relativa à doação de campanha. Essa é obrigatória. Se o candidato não tiver, não abrir, cuidado. Desaprovação de contas na certa. Então, primeira conta, conta obrigatória, conta doação de campanha. As outras são Fundo Especial de Financiamento de Campanha, se o candidato for receber dinheiro do Fundo Especial. Em 2018, a gente viu que eles receberam, então tem que abrir necessariamente. E a conta Fundo Partidário, ou seja, aquela conta que eventualmente o candidato receba recurso originário de partido político, também originário daquela conta específica, fundo partidário. Cuidado, não pode haver mistura de recursos de conta a conta. Dinheiro relativo à doação de campanha tem que tramitar na conta doação de campanha. Dinheiro relativo a fundo especial tem que sair da conta fundo especial do partido político e a conta fundo especial do candidato. Não pode haver mistura de recursos em contas bancárias. Cuidado, sob pena de desaprovação de contas. Pessoal, duas exceções com relação à abertura de contas, apenas duas. Primeira, ausência de banco naquele município, sobretudo nas eleições municipais, claro, naquele município em que não tem agência bancária. A gente sabe que por ações, algumas ações que houve, né, com relação a assalto a bancos, a gente sabe que vários bancos resolveram fechar agências bancárias em alguns interiores no Brasil afora, inclusive no Ceará. Ou seja, aqueles municípios em que não haja agência bancária ou posto de atendimento, portanto, o candidato está liberado de não ter conta. Agora, eu não sei como é que ele vai fazer, porque movimentar recurso em campanha eleitoral não pode ser em espécie, tirando uma exceção específica, sobre a qual vou falar daqui a pouco. Dinheiro em campanha eleitoral tem que passar por conta bancária. Então, você faz assim, candidato, você vai a uma agência mais próxima do seu município e abre a conta. É a sugestão. A segunda exceção é aquelas situações que tragam a desistência, uma renúncia, um indeferimento ou uma substituição, desde que antes dos 10 dias para emissão do CNPJ. Se essa alteração ocorrer depois dos 10 dias, aí não. Aí o candidato tem que ter conta bancária sim. Ou seja, situações bem específicas que irão ser tratadas de forma específica. Pessoal, já há possibilidade de se arrecadar dinheiro na chamada vaquinha virtual, crowdfunding, né, a arrecadação coletiva. A partir do dia 15 de maio, os candidatos, os pré-candidatos, melhor dizendo, observando aquelas regras que são várias do artigo 22 da resolução 23.607, já podem fazer a arrecadação via crowdfunding. Desde que se observem várias regras, né, são aquelas do artigo 22, contratação da entidade, essa entidade precisa informar vários requisitos ao TSE, e a partir do momento em que o TSE receba essas informações, o TSE valida esse tipo de arrecadação. Aí surge uma relação civil entre o pré-candidato e a entidade. Quando o candidato tiver registro de candidatura, CNPJ e conta bancária, aí vai poder ser possível a transferência desses recursos, dessa conta de arrecadação por essa entidade, aquela conta do candidato doações de campanha, tudo devidamente informado. Então, se o candidato recebe R$1 do CPF X, aquela entidade vai ter que informar que aquele R$1 caiu na conta do candidato e foi originária daquele CPF X. Todas essas informações vão ficar informadas. Todas essas informações, melhor dizendo, vão ser repassadas para o TSE e o TSE vai tornar isso de forma ampla e transparente. Ok. Fundo partidário para a eleição 2020, Fundo Especial de Financiamento de Campanha para a eleição 2020, 2.034.954.824 reais. Esse é o valor para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha 2020. Vou repetir, 2.034.954.824 reais. Fundo partidário, que começou a ser distribuído aos partidos a partir de janeiro de 2020, porque esse dinheiro ele é anual e ele começa a ser distribuído aos partidos pelo duodécimo. Esse dinheiro para 2020 representa o fundo partidário, 954 milhões 15.755 reais. Vou repetir. 959 milhões 15.755 reais.
Esses valores vão financiar a campanha eleitoral em 2020 também. Se sobrar dinheiro do fundo partidário, esse dinheiro de sobra do candidato volta para o partido político. Se sobrar dinheiro do fundo especial, esse dinheiro volta para a conta do Tesouro. Sobra de campanha do fundo especial é devolvida para a conta do Tesouro. Ok. Cuidado com os 30% para a campanha minoritária ou campanha feminina. 30% precisa ser reservado, no mínimo, tanto do fundo partidário quanto do fundo especial de financiamento de campanha. E esse dinheiro não pode financiar exclusivamente campanha masculina. Cuidado aí as mulheres. Se você receber esse dinheiro, você pode até gastar, eventualmente, com a candidatura masculina, desde que essa candidatura ou esse gasto tenha uma relação direta com a sua participação também. Eu entendo até, e aqui é uma opinião minha particular, que talvez esse dinheiro pudesse ser só usado para as campanhas femininas. Mas essa é uma discussão que ainda vai ser melhor realizada aí, pelos estudiosos do financiamento de campanha. Eu estou estudando ainda também esse assunto e vamos ver o que é que o TSE vai dizer. Mas, em suma, a norma diz assim, ela não pode ser gasta, esse percentual não pode ser gasto quando eu, enquanto mulher, receba exclusivamente com conta ou com despesa masculina. Eu não posso gastar com a candidatura masculina exclusivamente. Eu tenho que ter a minha participação nessa despesa, ou seja, essa despesa tem que, de alguma forma, me favorecer enquanto mulher, enquanto candidata. Beleza. Pessoal, fontes vedadas. As fontes vedadas são aquelas que a gente já sabe. Pessoa jurídica, em razão daquela decisão do Supremo, né, que trouxe a alteração na 9.504, ADI 4650, origem estrangeira. Então, dinheiro de origem estrangeira não financia campanha eleitoral, e essa origem, ela não importa a nacionalidade do doador, importa, sim, de onde ela venha, né, a procedência do dinheiro, origem estrangeira, e pessoa física permissionária de serviço público. Essas são as fontes vedadas em campanha eleitoral. Com relação a essa última, pessoa física permissionária de serviço público, tem uma exceção. No meu caso, em que eu seja candidato, por exemplo, e eu seja um permissionário de serviço público. Aí não, aí eu posso gastar, ou melhor, eu posso, seria uma fonte que eu, enquanto candidato, posso realizar, porque aí eu seria um candidato. Mas, como regra, pessoa física não pode, pessoa física permissionária de serviço público, não pode injetar dinheiro em campanha eleitoral. Fontes permitidas. Fontes permitidas são aquelas contidas lá no artigo 15 da resolução, ou seja, doação de pessoa física a partido político, contribuição de pessoa física a partido político, os próprios recursos públicos e também pessoa física, né? Pessoa física continua sendo permitida a doar recurso em campanha eleitoral, desde que eu, enquanto pessoa física, observe os 10% sobre os meus rendimentos relativos ao exercício ou ano anterior. O TSE tem alguns precedentes com relação a essa situação, dentre os quais eu destaco o MEI, o microempreendedor individual. Interessante, o MEI ele tem uma personalidade jurídica, o MEI ele tem um CNPJ, porém o TSE, você concordando ou não, ele entende que a MEI ou o MEI, mesmo pessoa jurídica, pode doar recurso em campanha eleitoral, mesmo sendo pessoa jurídica. Bom, certo ou errado, o precedente do TSE é nesse sentido, então a gente entende como possível sob o ponto de vista do precedente judicial. Agora, eu destaco só que o TCU, e eu cito isso no livro, o TCU entende que o MEI, ele tem a responsabilização solidária, ou seja, eu, enquanto dono de uma MEI, eu, enquanto representante de uma MEI, se eu doar recurso, a MEI doar recurso, melhor dizendo, o CNPJ, eu, enquanto dono da MEI, estarei sob a responsabilidade solidária. Então, tem que ter cuidado com essa situação. Pessoal, fonte vedada, eventualmente recurso caindo na conta originário de fonte vedada, tem que ser devolvido àquela fonte vedada. Então, se o candidato recebe recurso de pessoa jurídica, ele tem que devolver esse recurso à pessoa jurídica. Se eventualmente ele não conseguir devolver esse recurso, o Tesouro Nacional agradece, é só transferir para a conta via GRU do Tesouro Nacional, sem nenhum problema. Ao passo que,
O recurso de origem não identificada, e aí não confundir a fonte vedada, o FV, com o RONE, o recurso de origem não identificada, o recurso de origem não identificada, até por ele ser não identificado, né, uma troca de CPF, por exemplo, na doação, acarreta a transferência daquele recurso irregular à conta do Tesouro, sob pena, cuidado aí os candidatos, de desaprovação. Então, fonte vedada devolve para aquela fonte que é considerada vedada. Recurso de origem não identificado transfere o recurso para a conta do Tesouro Nacional. Ok, gastos possíveis. Quais são as formas que o candidato ou o partido podem realizar gastos de forma regular? São aquelas contidas no artigo 35 da Resolução 23.607, né? E aí são várias. Embora aquele elenco lá não seja exemplificativo, né? Pode surgir situação em que você faça um gasto enquanto candidato, para o qual não haja previsão regramental, mas de repente possa aquele gasto ou despesa seja enquadrado como uma despesa regular. Ok, é preciso dar uma lida lá, são várias as hipóteses, desde a despesa com publicidade até a despesa com pessoal, a própria despesa com propaganda e por aí vai. Eu destaco aqui só dois aspectos que têm trazido alguma discussão. O primeiro deles é o impulsionamento e a sobra. O candidato pode trazer, né, a contratação como despesa de uma empresa, entidade que faça um impulsionamento, né, aquelas empresas das redes digitais. Eventualmente, ele tem uma sobra, né? Geralmente se faz essa contratação assim, o candidato ele contrata e paga 100 unidades, por exemplo, e aquela entidade vai fazer tantas atividades de impulsionamento. E aí, muitas vezes, é possível que sobre, né? Termina a campanha, o candidato pagou 100 unidades, a empresa realizou um impulsionamento equivalente a 90 e sobrou 10 unidades aí a título de serviço. Como é que se faz a contabilização, o registro contábil para essa sobra, né? Objeto de discussão com relação a isso aí. Eu entendo o seguinte: primeiro, existe uma relação civil entre o candidato e a entidade que vai fazer o impulsionamento. Então, faça assim, candidato: você contrata o impulsionamento, diz que vai pagar no contrato 100 unidades, diz que vai ser tanto de serviço. Se eventualmente você não utilizar aquele serviço remanescente, você pode fazer agora no contrato uma comparação ou uma regra para dizer assim: o serviço é tanto, se eu usar os 100, se eu usar o serviço que foi contratado, ficam os 100 que vão ser pagos. Se eu não usar tudo, essa sobra representa, digamos, 10 unidades. E essas 10 unidades a empresa vai me devolver, isso constando em contrato, e essa devolução vai virar sobra, e essa sobra vai para o partido político. É uma forma que eu pensei de a gente conseguir computar a sobra para o impulsionamento. E aí entra uma relação civil entre o candidato e a entidade que vai fazer o impulsionamento. O segundo destaque que eu trago com relação a gastos possíveis em campanha é aquele precedente trazido pelo TSE, agora bem recentemente, numa consulta. A consulta 0, no PJE 0600-304, dígito 77. Não saiu o acórdão ainda, mas pela notícia lá do TSE, o TSE entendeu responder positivamente para dizer que é possível gastar com fiscais de partido no dia da eleição com dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Eu achei esquisito essa possibilidade ou essa abertura, porque a gente sabe que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele surgiu para financiar a campanha eleitoral. E no dia da eleição não se faz mais campanha. E fiscal de partido realiza uma atividade que para mim é muito mais cívica do que propriamente laboral em si, né? Embora o cidadão esteja ali de alguma forma deixando de estar em casa e realizando a atividade em prol do partido político. Mas eu tenho para mim que gastar com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquadrando isso aí como gasto, eu tenho minhas dúvidas. Mas o TSE entendeu como possível. Está lá na consulta, eu vou informar esse número lá no material, depois a gente pode dar uma lida, inclusive quando sair a decisão, o acórdão lá ou a resolução. Pessoal, não é gasto em campanha eleitoral. Combustível, manutenção e veículo de veículo do candidato, remuneração, alimentação, hospedagem do condutor, alimentação e hospedagem própria do próprio candidato e linha telefônica até o limite de 3 linhas telefônicas. Pessoal, quando se pode fazer gasto? Se pode fazer gasto a partir do momento que se realize a convenção partidária
em que eu tenha o candidato, óbvio, né, aqueles 3 requisitos: registro de candidatura, CNPJ e conta bancária. A partir do momento que você reúne esses requisitos, pré-requisitos, condições sine qua non, é possível fazer gasto. Lembrando que gasto tem relação com data da contratação, né? E a data da contratação é diferente da data do pagamento em si. Olha só, pessoal, formas de gastos. Existem algumas regras ou formas para se realizar gasto e não se admite, pelo menos como regra, gasto em campanha eleitoral com dinheiro, em espécie. Como é que se gasta dinheiro em campanha eleitoral? Cheque, transferência, débito, crédito e boleto. São formas por meio das quais os órgãos de fiscalização, Justiça Eleitoral, Banco Central, Tribunal de Contas, Receita Federal, Ministério Público, conseguem realizar abatimento de informação. Então, você não gasta, enquanto candidato, dinheiro que não seja por essas formas. Pelo menos é a regra, né? Pelo menos é a regra. Cheque, transferência, débito, crédito, boleto e, por fim, na verdade, essas, né? Cheque, transferência, débito, crédito e boleto. Ok. Em regra, dinheiro não. Em regra, dinheiro não. A exceção é aquelas situações relacionadas a gastos de pequeno vulto, que podem ser até meio salário mínimo, desde que limitada a 2% das contratações para o candidato. Aí você pode usar o gasto em espécie, despesa em espécie, desde que você se enquadre nessa situação. Até meio salário mínimo, a despesa em até meio salário mínimo, e no todo, não podendo exceder a 2% das contratações. Não é a regra, mas tudo bem, é possível. Pessoal, prestação de contas. A prestação de contas, a exemplo do que já aconteceu, vai ser feita no SPCE, que é o Sistema Específico de Prestação de Contas. Vai haver uma conexão do SPCE com o PJE, então vai ser tudo feito via SPCE, e haverá uma conexão entre esse sistema e o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Participação necessária sob pena de contas declaradas não prestadas. Atenção. Participação necessária do advogado e a participação necessária também do contador, né? O contador, na verdade, é quem faz a movimentação no SPCE. Candidato é solidário às informações, cuidado. Então, o candidato tem que saber quem é que ele está contratando. E presidente, tesoureiro e contador também são responsáveis por atos partidários. Existem 3 espécies de prestação de contas, ou 3 formas por meio das quais candidatos e partidos vão prestar contas. Primeira delas, prestação de contas financeira, só financeira. Então, a partir do momento em que o candidato já tiver atingido aquelas condições para arrecadar e puder fazer campanha, gastar efetivamente, a cada R$1 que ele receba em conta, ele tem que informar esse R$1 à Justiça Federal. E essa informação ela é realizada exatamente pelo SPCE. É a chamada informação eminentemente financeira. A cada recurso arrecadado, o candidato ao partido informa isso à Justiça Eleitoral. Então, a primeira espécie de prestação de contas é a financeira, que é exatamente essa. A segunda é a parcial. Até a eleição de 2016 eram 2 parciais. A partir da eleição de 2018, só uma parcial, ainda bem. Eu acho que não era preciso 2 parciais, basta uma parcial. Essa parcial, se não houver mudança de calendário em razão da pandemia, ela se realiza entre os dias 9 e 13 de setembro. Entre os dias 9 e 13 de setembro, parcial. Tudo relativo até 8 de setembro. A partir do momento que se faz a parcial, há uma conexão entre o PJE entre o SPCE e o PJE. Já se forma, inclusive, um número. Esse processo vai ficar parado para a sua movimentação lá no final, lá na prestação de contas final, que é a terceira espécie. Prestação de contas final, que precisa ser realizada por candidatos e partidos políticos até 30 dias da eleição em si, né? Eleição dia 4 de outubro, se for dia 4 de outubro, vamos esperar, né? Então, 30 dias após o dia 4 de outubro, a primeira final. Se houver segundo turno, 20 dias após o segundo turno, precisamos esperar essas datas por conta da pandemia. Pessoal, simplificada, prestação de contas simplificada, que é uma novidade aí com relação à eleição passada, né?
Olha só, simplificada, na verdade, ela traz uma análise simplificada pela Justiça Eleitoral e a apresentação de alguns documentos específicos pelo candidato que faça a prestação de contas simplificada. Ela se destina a quem? Candidatos com movimentação até 20 mil reais. Então, os candidatos com movimentação até 20 mil reais. Candidatos não eleitos podem fazer pela simplificada. Naqueles municípios em que eleitores, então, todos que participem da eleição nos municípios até 50 mil eleitores podem fazer a prestação de contas via simplificada. A simplificada ela vai trazer uma análise informatizada pela Justiça Eleitoral. Na verdade, o candidato ele vai escolher lá no sistema entre a simplificada e a completa. Na verdade, a gente faz uma escolha como se faz a escolha naquelas informações que são feitas para o imposto de renda. Ok, mas na simplificada, embora o candidato apresente menos documentos do que normalmente se apresenta na completa, mas na simplificada vai ser feita uma análise eletrônica em que vai ser verificado extrato bancário, sobras, declaração de sobras e, eventualmente, a procuração. No caso, a procuração, a partir de 2020, precisará ser inserida no próprio PJE. Então, essa é uma regrinha que nem precisaria estar na resolução, porque a simplificada, ela nem vai fazer essa análise em sistema com relação à procuração, porque a procuração, isso é uma novidade, precisará ser inserida pelo advogado no próprio SPCE. Desculpe, no próprio PJE. Se houver recurso público, fundo especial ou fundo partidário, aí o candidato vai ter que informar em documentos isso lá no SPCE, embora ele faça uma prestação de contas simplificada. A simplificada também trará análise com relação à fonte vedada, com relação à RONE, com relação à extrapolação de limites, com relação à identificação da origem daqueles recursos. Inclusive, para um eventual indício de irregularidade, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, pessoal, a simplificada, na verdade, embora ela facilite algumas situações, né, porque ela possibilita ao candidato que apresente menos documentos, mas a simplificada é uma opção também da Justiça Eleitoral, porque, eventualmente, a Justiça Eleitoral pode solicitar ao candidato uma diligência e que nessa diligência ele precisa apresentar tudo aquilo que ele apresentaria na prestação de contas completa. Olha só, análise e julgamento, artigo 68 da resolução, vale a pena ler o 68 da resolução também, né? Realizada via, a análise, ela pode ser realizada via diligências, a Justiça Eleitoral indica diligências várias, né? Cuidado, essas diligências têm um prazo regramental, 3 dias. A gente sabe que a prestação de contas, e eu enfrento esse assunto lá no livro, ela passou a ser jurisdicional, não só a anual partidária, mas também a de campanha. Então, há regras sobre preclusão para atos. Então, candidatos e partidos precisam ficar atentos aos prazos que são fixados, porque eles são preclusivos, sim, é para ser assim. Veja, podemos fazer a chamada circularização, que são aquelas situações em que, da diligência, se buscam informações numéricas, informações de extrato, existe regulamento sobre isso, está lá no livro, inclusive, resoluções baixadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e muitas vezes, pessoal, atenção, muitas vezes em circularização e diligência se busca falha em impropriedades ou irregularidades. Então, é importante as situações relacionadas às diligências. Inclusive, que pode ser solicitada a quebra de sigilo fiscal e bancário, quebra de sigilo não só de partidos e candidatos, mas também de fornecedores, de doadores, ou de quem participe de forma direta ou indireta no financiamento de campanha. Pessoal, novidade, técnica de amostragem. Eu não sei se isso vai ser possível ou preciso nas eleições municipais, porque, afinal de contas, no geral, são poucas prestação de contas nos municípios, né? Sobretudo na grande maioria. São 11, 13 cadeiras, mais aqueles candidatos ao cargo majoritário, então eu não sei se vai ser preciso a chamada técnica de amostragem.
Eu falo sobre isso no livro também, mas é preciso um plano de amostragem e autorização judicial. Ok, aí entra um aspecto eminentemente contábil, a resolução não delineia esses aspectos, talvez o TSE precise melhor pensar sobre esse assunto, eu falo bem rapidamente sobre isso lá no livro. Olha só, retificadora, atenção à retificadora. A gente vê muito retificadora sendo realizada sem que haja sem para a qual haja uma correção de um erro material ou sem que haja autorização judicial. Não, a retificadora, inclusive a gente viu na eleição 2018, retificadora ser apresentada quando o processo já estava concluído, muitas vezes atrapalhando um julgamento, e eu vi demais isso ocorrer. Inclusive porque é preciso considerar a situação de preclusão. Retificador é só para situações em que se determine diligência. Retificador é para correção de erros só materiais. Retificadora existe no sentido de que, de repente, haja uma autorização judicial, a fim de que haja um esclarecimento. A retificadora de ofício, ela, em regra, não pode ser aceita, porque senão você tumultua a tramitação do processo de prestação de contas. Pessoal, parecer conclusivo. Essa história de parecer conclusivo foi o motivo por meio do qual, um dos motivos que me levaram a escrever o livro, né? A gente precisa emitir um parecer conclusivo e muitas vezes eu não tenho norte, eu não tenho parâmetros para emitir um parecer conclusivo. Em algumas situações até tudo bem, declaração de contas não prestadas quando falta procuração, declaração de contas não prestadas quando não há elementos mínimos para uma análise, ou uma desaprovação de contas quando há um manuseio de um recurso público, por exemplo, de uma forma indevida. Aí tudo bem. Aí a resolução traz previsão expressa para um parecer conclusivo. Mas, no geral, não. A gente não tem critérios ou balizas para eu chegar enquanto analista, aquele que faz a análise na prestação de contas, e fazer estabelecer um parecer conclusivo. Olha só, foi por isso um dos motivos do livro. Eu estabeleci lá no livro 24 hipóteses de sentença e 38 hipóteses de consequência. Situações que podem trazer, de alguma forma, uma conclusão por parte do técnico ou analista de um modo geral, né, com relação à análise. Mas realmente é algo muito subjetivo, né? A gente cai numa subjetividade muito grande. Eu preciso analisar o fato e tentar enquadrar o fato com o regramento, para eu chegar a uma conclusão. Tanto é que você, no parecer, pode estabelecer condicionantes. Ó, se for assim, essa situação traz uma desaprovação. Se resolver flexibilizar, se de repente essa falha for só formal, de repente isso pode trazer uma aprovação de contas com ressalva. Então, essa história de parecer conclusivo cai muito numa situação de subjetividade mesmo. Pessoal, julgamento. E aí a gente sabe que julgamento pode trazer 4 situações. Aprovação, que é quando está tudo regular. Aprovação com ressalva, que são situações em que há alguma tecnia que não traga uma gravidade maior, ou situações para as quais os erros são só formais, por exemplo, aprovação com ressalva. Desaprovação, naquelas falhas insanáveis ou irregularidade mesmo, né, e não a impropriedade em si que possa trazer uma aprovação com ressalva, e a declaração de contas não prestadas. Então, são as hipóteses para o julgamento da prestação de contas: aprovação, aprovação com ressalva, desaprovação e declaração de contas não prestadas. A resolução, o regramento para esse assunto, ele é muito benéfico para partidos e candidatos, porque ainda existe a hipótese de, na omissão, existe um iter lá, um procedimento para o partido ou o candidato ser citado, notificado, para a apresentação das contas. Ou seja, a inércia do candidato ou do partido ainda traz uma iniciativa da Justiça Eleitoral para chegar para ele numa citação ou notificação, dizer assim, preste contas sob pena de. Ok. Seguindo aqui, meus amigos, cuidado com aquela situação com relação ao julgamento em si, para partidos que descumprem regras sobre arrecadação e gastos em campanha eleitoral, inclusive porque
Isso é muito importante, né? O partido tem que observar regras sobre arrecadação e gasto em campanha. E eu destaco isso, sobretudo, para recursos públicos, né? Recursos públicos manuseados em campanha eleitoral. Cuidado, cuidado. Contas desaprovadas de partido político para a lei das eleições ainda pode trazer, sim, suspensão das cotas do fundo partidário. E eu defendo também que suspensão das cotas do fundo especial. Isso porque a lei dos partidos políticos foi quem excluiu essa previsão na contabilidade anual. Na contabilidade anual, há uma previsão lá no sentido de que só as contas declaradas não prestadas, as contas de partido anual, é que traz a suspensão das cotas. Mas isso é uma coisa, isso é para as contas anuais. As contas de eleição partidária, se houver uma desaprovação, pode trazer, sim, tem previsão expressa, e eu explico isso lá no livro, suspensão das cotas do fundo partidário. Atenção a essa situação. Pessoal, responsabilidade civil e criminal dos representantes partidários é subjetiva, não é objetiva. E aí, esse aspecto que eu acabei de falar. Olha só, erros formais e corrigíveis não trazem a declaração de contas não prestadas. E, por fim, com relação a esse terceiro bloco, eu falo só daquelas situações relativas a contas julgadas não prestadas e aquela suspensão do registro partidário. Aquela suspensão do registro partidário que ocorria pela Justiça Eleitoral, ela foi analisada pelo Supremo lá na ADI 6032, e o Supremo, vocês já sabem, afastou essa suspensão. O Supremo disse que essa suspensão pode ocorrer num procedimento específico. O que a Justiça Eleitoral tem feito? A Justiça Eleitoral tem compilado essas informações e excluído a suspensão, para abrir um procedimento específico e reestabelecer a suspensão. Enquanto isso, se partidos apresentarem as contas, eles saem da situação de inadimplência. Então, essa ADI é importante porque ela é um precedente do Supremo, na verdade, um precedente vinculante, porque é via ADI, e o Supremo, depois acompanhado pelo próprio TSE, disse que essa suspensão não vale. A Justiça Eleitoral, então, reestabeleceu o registro e vai abrir um procedimento específico para uma nova e eventual suspensão. Pessoal, já estamos caminhando aqui para o fim, inclusive eu já falei quase 1 hora, 58 minutos, estou na minha reta final de tempo, e o tempo é importante, porque senão cansa aí para vocês. Olha só, quarto bloco, situações, sobretudo de interesse da fiscalização em si, atos que podem partir da análise e do Ministério Público. Então, vamos lá. Situações relacionadas à representação, aquela representação por doação acima do limite, né? A gente sabe que vale aquelas regras da 9.504. No ano seguinte, o TSE vai compilar todas as informações, vai encaminhar a Receita Federal vai fazer um batimento de informação, talvez usando outros órgãos de controle, vai encaminhar tudo ao Ministério Público, o Ministério Público vai propor a representação até dezembro do ano seguinte ao da eleição. Normalmente para pegar aqueles que doem acima do limite, ou seja, acima dos 10% lá, né? Com a sequela de multa para o doador em até 100%, tem um até aí, até 100% da quantia em excesso. Cuidado que há uma diferença aí entre a doação acima do limite e o gasto acima do limite. A doação acima do limite traz a multa de até 100% do excesso. O gasto acima do limite traz a multa de 100% do excesso. Então, o candidato a prefeito, agora em 2020, que gaste além do teto, além dos 14 milhões, se ele gastar 1 milhão além dos 100, se ele gastar 1 milhão como excesso, ele vai estar sujeito à multa desse 1 milhão, porque 100% do 1 milhão é o próprio 1 milhão. A doação acima do limite traz a multa de até 100% desse excesso. O Ministério Público vai poder promover, como sempre faz, representação por doação acima do limite até o exercício social seguinte. Pessoal, esse dispositivo que eu estou falando do 27, da 23.607, depois vocês podem dar uma lida, ele traz aquelas situações de quebra de sigilo,
do doador, do representante, do beneficiário, do fornecedor e de quem participe de forma direta ou indireta. Inclusive, solicitação, essa quebra de sigilo partida da própria Receita Federal, mas por ordem judicial, óbvio, né? Sempre por ordem judicial. Pessoal, vale a pena dar uma lida no artigo 44 da resolução também, porque o artigo 44, ele traz situações de fiscalização por provocação do Ministério Público, cumulado com o 97, eu vou já falar sobre. Então, o Ministério Público pode pedir informação do fornecedor, o Ministério Público pode promover ação de busca e apreensão, a resolução ainda traz essa nomenclatura, busca e apreensão, né? Quebra de sigilo e por aí vai. Pessoal, regras sobre a impugnação à prestação de contas, artigo 56 da resolução. Vai haver a publicação do edital, o Ministério Público, depois da publicação do edital e nos 3 dias, não só o Ministério Público, mas aqueles interessados vão poder promover a impugnação às contas apresentadas. Pessoal, artigo 82, importante, indício de apropriação de recursos. Então, eu, enquanto candidato, inclusive recebo recurso público e me aproprio no particular desses recursos. Hipótese indevida, situação de realização de diligência e o cidadão, o candidato, se explicar o que é que está havendo naquela situação. Pessoal, indício de irregularidades, a gente viu na eleição 2016 e 2018. 2016, os indícios de irregularidade eram realizados ou verificados por nós, servidores da Justiça Eleitoral, num sistema específico. Eleição 2018, houve uma alteração, isso foi passado para o Ministério Público. Me lembro que em 2018, até conversei com o procurador, ele tinha acesso ao sistema, ele verificava lá o que era objeto de indício. Indícios são situações de várias pessoas doando, essas todas as pessoas vinculadas a um CNPJ específico, numa situação em que aparenta uma doação indireta da pessoa jurídica, pegando alguns CPFs e realizando a doação por esse CPF, mas na verdade isso adviria do CNPJ, pode ser que seja só um indício, mas pode ser que seja verdade, é preciso apurar. Pessoas recebendo algum tipo de bolsa do governo e doando recurso em campanha eleitoral, me parece que bolsa, notadamente a Bolsa Família, não é para doar recurso em campanha eleitoral. Bolsa Família é meio de subsistência, né? Mas ocorreu, eleição 2018. CPF de morto, pessoas mortas doando, tem um negócio esquisito aí. Desempregado doando, tem um negócio esquisito aí. Renda incompatível doando recurso em campanha eleitoral. Situações esquisitas, que indicam um indício de irregularidade, a ser apurado pelo Ministério Público, investigado, se for o caso, com medidas judiciais de, eventualmente, impossibilidade de continuidade àquela situação e cuidado uma eventual situação que traga um abuso do poder e uma cassação futura ou a cancela o caso. Situações, pessoal, do artigo 92, em que se utiliza uma nota fiscal irregular, o Ministério Público tem poder de realizar a fiscalização, o próprio fisco tem poder de realizar a fiscalização, e nós, enquanto analistas das contas, podemos indicar algum tipo de... Pessoal, então, falei do artigo 92, com relação a cancelamentos ou eventual análise em diligências com relação às notas fiscais. Eu passo agora para o 95, que traz indícios de irregularidades com relação a gastos financeiros ou econômicos, né? Inclusive por provocação do Ministério Público, já falei sobre isso. Artigo 97 é muito importante, notadamente para o Ministério Público, porque o 97 ele traz algumas situações, notadamente com relação a uso de recurso público em campanha eleitoral, que possa ser objeto de adoção de medidas cautelares pelo Ministério Público, para coibir algum tipo de ato, né, sustar algum tipo de ato. Isso é importante tanto porque você, enquanto o Ministério Público pode buscar sobrestar algum tipo de uso indevido de recurso público, quanto também sobrestar atos de campanha que tragam algum tipo
de abuso. Então, o artigo 97 é muito importante porque traz ao Ministério Público uma ação efetiva para coibir situações ilegais, irregulares, que podem ser realizadas em campanha eleitoral, notadamente naquilo que disser, mas não só isso, que disser respeito a recursos públicos. Pessoal, essas situações, elas podem ser, todas elas, verificadas em sistemas, a gente sabe disso. Lembrando, por fim, que todo tipo de situações que tragam algum tipo de quebra de sigilo ou uma medida mais invasiva, embora importantes, muitas vezes precisam ser objeto de ordem judicial. E a gente, por fim, eu digo para vocês que tudo isso relativo a diligências ou a atuação do Ministério Público pode compor autos à partes investigativos que depois esses autos poderão ser juntados ao próprio processo de prestação de contas, que trará, de repente, a possibilidade da propositura de uma ação judicial eleitoral, notadamente aquela contida na própria Constituição, né? Ou qualquer uma delas, artigo 30A, qualquer ação judicial eleitoral que, de repente, por tratar de situações relacionadas a esse tema tão importante que é a arrecadação e despesa em campanha eleitoral, eventualmente traga uma cassação futura para aqueles que se utilizam indevidamente de dinheiro em campanha eleitoral. Então, meus amigos, em razão aqui de eu já ter superado a 1 hora, com receio, inclusive, de que haja algum problema de sistema aqui, eu me dou por satisfeito, espero ter atendido a expectativa de vocês. O tema é muito amplo, muito rico, muito cheio de aspectos normativos ou regramentais, muito cheio de detalhes. A gente precisa ler várias vezes as resoluções, a gente precisa ler várias vezes precedentes do TCE e a própria 9.504, para a gente estar atento a todas essas situações. Eu, então, considero que, pelo menos para mim, atingir aos objetivos que eu tinha previamente estabelecidos. Para mim foi um prazer falar para vocês sobre esse assunto que para mim é tão caro. Agradeço novamente ao nosso presidente pela promoção desses eventos que são muito importantes, porque a gente esclarece muita coisa que muitas vezes não estão esclarecidas à população, aos próprios colegas, ao pessoal que milita na área, advogados, e a todos, candidatos, inclusive, representantes de partidos. São momentos importantes porque a gente leva informações e também eventos importantes que, eventualmente eu vi aqui no chat, né, surgem dúvidas e eu vou estudar sobre essas dúvidas e a gente vai se aprimorando. Então, para mim foi um prazer, uma honra falar para todos aqui. Então, eu me despeço. Teremos outras apresentações muito legais, colegas que entendem do assunto. Então, eu me despeço, agradeço a audiência de todos, um forte abraço e até uma próxima. A gente pode repetir esse momento aqui, talvez até, se for o caso, de forma presencial. Um forte abraço a todos. Vamos estudar esse assunto, porque ele requer realmente estudo. Um forte abraço e até a próxima.